Se um professor vai, por exemplo, assumir o cargo de chefe da clínica cirúrgica, ele é cedido, ele sai do departamento de cirurgia e vai cedido para a empresa. Inclusive, em alguns casos, ele fica como um servidor inativo, com repercussão no seu recolhimento previdenciário. Esse servidor cedido para a organização social, ele pode ter uma remuneração, um rendimento pago pela organização social, mas que ele não pode incorporar ao salário. É um extra, né? E isso é um problema, a gente não pode cair nessa armadilha. A nossa luta tem que ser por uma remuneração justa, uma carreira estruturada, e não achar que vamos resolver o problema da má remuneração indo buscar um penduricalho numa organização social. Como que vai se manter o Futures? Qual o fomento? Né? A partir de como, qual vai ser o ponto de partida para o funcionamento do Futures? O texto diz que os recursos eles virão do orçamento público, tanto o orçamento da União quanto o orçamento das instituições de ensino superior. Então, tanto a União quanto o Cefet vai poder transferir recursos para um fundo. Esse fundo é que vai gerir o Futures. Só que, além desses recursos do orçamento e da instituição, o governo planeja vender o patrimônio público, imóveis, para compor também esse fundo. Tá? Este fundo é um fundo privado. O governo avalia que com os recursos do orçamento público, das instituições e da venda de imóveis, eles consigam atingir 50 bilhões de reais. E aí constitui um fundo, e este fundo é privado. E vai para o mercado para ser capitalizado a partir do investimento de empresas. E que com isso, de 50, poderia chegar até 102 bilhões. Puxa, que bom, vamos ter 102 bilhões de um fundo. Só que vamos entender esse fundo, como é que funciona. Este fundo, o MEC, ele pode ser cotista, porque o fundo é privado. Então o MEC vai lá e tem algumas cotas. Esse fundo vai estar no mercado para se capitalizar. Se ele der lucro, o que é pouco provável que aconteça, porque não há uma experiência em países mesmo do capitalismo central de que isso funcione. O MEC vai poder transferir essa rentabilidade para a organização social. Esse fundo só pode ser acessado se ele se mostrar um fundo sustentável econômica e financeiramente. Se ele não der lucro, ele não pode ser acessado. Uma coisa estranha. Um investidor que ponha recursos neste fundo, e como é que esse fundo vai ser capitalizado? As instituições que aderirem a ele vão ter que produzir produtos para dar lucro, para ele crescer. Então, as pesquisas têm que estar voltadas para o mercado, patentes, para que esse fundo possa se capitalizar. As instituições vão ter que explorar os trabalhadores, tirar mais-valia, para que este fundo possa se capitalizar. Porque é assim que é no capitalismo. Não é assim? Né? Como é que um fundo dá lucro? É explorando a força de trabalho. Era a superexploração. Então, o que o futuro está dizendo é que as instituições de ensino superior, se quiserem existir, vão ter que explorar os trabalhadores para poder colocar recursos nesse fundo. E quem investir no fundo não vai pagar nenhum imposto nem contribuição social. É um lucro livre. Vamos supor que o Bradesco resolva investir nesse fundo. E o Cefet Minas fez um monte de pesquisa, sem patentes, deu um lucro aí
de 500 milhões. Boa parte desse dinheiro vai para o Bradesco, que não vai pagar nada de imposto nem de contribuição social. O MEC, ele poderá destinar recursos suplementares, no caso do orçamento, caso a organização social falhe em levantar recursos. Se não der lucro, quem vai suplementar o fundo vai ser o próprio fundo público. É um negócio sem risco para o investidor. Sem risco para o investidor. A governança, já estou indo para o final, deve buscar resultados, fazer modernização administrativa, adesão a códigos de autorregulação reconhecidos pelo mercado, e esse fundo vai ser gerido pela OAS a partir de um comitê gestor. Esse comitê gestor, o texto também não diz como que vai ser formado. Diz que esse comitê gestor vai ser regulado depois, vai ter um regulamento. E quem estuda direito fica perguntando o que é que significa na figura jurídica um regulamento. Porque quando você faz uma lei, tem as leis complementares para regulamentar uma lei ordinária. Mas esse regulamento, a gente não sabe se vai ser a caneta BIC do presidente da República. A gente não sabe como é que vai se dar o regulamento dessa governança. Como que vai se dar essa governança? Vai ser formada por quem? Vai ter controle social ou não? Vai ter assento para a comunidade? Vai ter assento para a própria instituição de ensino superior? Quais? Já que o fundo é um fundo único. E também eles estão propondo que seja feita uma avaliação de satisfação dos alunos com os professores e com as disciplinas. Imagina o que é que significa isso para os docentes, né? Porque vai certamente surgir um monte de avaliação ruim, de disciplinas que tendem a ser fechadas, de professores que vão responder PAD, a colocar aluno contra professor, na lógica da avaliação terminativa e não processual que é assim, e dialogada, que é assim que deve ser. Empreendedorismo. Essa lógica do Futurice diz que as instituições de ensino superior devem buscar parcerias com o setor empresarial, promover marcas e produtos, fomentar a arrecadação de receita própria, promover ações de empregabilidade, ou seja, vai ter que ter um setor dentro da instituição para funcionar como agência de emprego para os estudantes dentro do mercado, ou seja, é a lógica do ensino superior terciário, de voltar para formar mão de obra para o mercado. É isso. Name rights, que é aquela coisa de esse auditório do Cefet Minas passar a ser Aliança Auditório Cefet, por exemplo. Ou Bradesco Cefet. O Bradesco poder fazer propaganda aqui, dar nome a esse auditório, e o Cefet vai poder cobrar do Bradesco pela propaganda que ele vai fazer aqui dentro. Então, esse name right é você permitir que instituições privadas possam usar os imóveis e imóveis também públicos para fazer propaganda. Eventos, por exemplo, pode-se fazer um evento com o nome das instituições privadas e aí cobrar dessas instituições como fonte de recursos. E outra coisa perversa. As instituições que se estruturam por departamentos, cada departamento vai poder se transformar em uma pequena empresa, em uma sociedade de propósito específico. Imaginemos o que será isso. Cada departamento sendo uma empresa, captando recursos para esse fundo, né? Sendo que é permitido, inclusive, professor de dedicação exclusiva, que é o regime preferencial que a gente defende, tendo remuneração extra a partir das sociedades de propósito específico. Internacionalização, que são cursos de idiomas, coisas que a gente já faz hoje, intercâmbio, bolsa para estudante, mas estudante de alto desempenho. O que é alto desempenho? Não se sabe, na perspectiva deles,
Se a gente for na lei, alto desempenho é aquela pessoa que tem bons antecedentes e que é reconhecida pelos seus pares. Né? Vai haver também uma facilitação de acreditação de disciplinas feitas em plataformas de universidades do exterior, por exemplo. Isso também vai ser feita a facilitação, inclusive a revalidação automática de diplomas que são emitidos por universidades estrangeiras também de alto desempenho. Que também o texto não diz o que é alto desempenho dessas instituições. Então é muito possível que pessoas que fizerem cursos fora do Brasil, sei lá, na Bolívia, na medicina tem muito disso, né? Muita gente vai para a Bolívia, para o Paraguai e tal, já revalida o diploma automaticamente, desde que o governo considere aquela universidade como sendo de alto desempenho. Então, a autonomia financeira, que não é de gestão financeira, é de financeira, porque nem gestão vai ter, a gestão vai ser da OS. A autonomia financeira vem a partir da prestação de serviços, comercialização de bens e serviços, aplicações financeiras. O Cefet, lá nos seus 500 milhões que conseguiu produzir de lucro, vai poder pegar parte desses recursos e investir na Bolsa de Valores, por exemplo, para poder capitalizar. Gente, a gente está num contexto, inclusive, de crise do capitalismo mundial. Né? Principalmente depois da crise dos subprimes lá de 2008, e até hoje muitos países não conseguiram se recuperar. Também cobrar matrículas e mensalidades de cursos de pós-graduação lato sensu. Claro que isso é o começo, daqui a pouco vai para estrito, depois vem para a graduação, e a gente já sabe onde isso vai dar. E por fim, os hospitais universitários, aquilo que nós já dizíamos na luta contra a EBSER, que a EBSER inicialmente era para ser EBSER SA, Sociedade Anônima. Ficou assim como medida provisória, caducou, quando veio como lei e tiraram Sociedade Anônima. Então é uma empresa pública de direito privado, cujos recursos, até hoje, 100% são públicos. Mas o que o futuro está dizendo é que tem que modificar a lei da EBSER para permitir que os hospitais universitários possam atender planos privados de assistência à saúde. Então é a dupla porta de entrada. Os nossos hospitais universitários prestam um importante serviço, um relevante serviço Brasil afora, e a gente sabe da dificuldade que é você colocar, mesmo no lugar onde o sistema está regulado, tem referência contra referência, colocar um paciente dentro do hospital universitário. Imagine com dupla porta, em que o paciente SUS vai ter que competir com o paciente Unimed, Bradesco, Sul América, por um leito dentro do hospital universitário. E assim, de escárnio, no final, lá no último artigo, ainda está propondo criar o Dia Nacional do Estudante Empreendedor, que seria o primeiro sábado após o Dia do Trabalhador, o 1º de maio. Né? Então é algo muito chocante. E a gente não vai assistir. Então, gente, a partir disso, para a gente poder ir para o debate, e eu ficar dentro do tempo, estou bem disciplinado, viu, Suzana? Eu marquei aqui 40 minutos e estou quase chegando lá. A educação é um tema que tem colocado a nossa classe em movimento, mais até do que o tema da contra-reforma da Previdência. A gente viu isso no 15M, no 30M, no ato que fizemos em Brasília no dia 12 de julho. Então é fundamental que a gente ocupe as ruas no dia 13 de agosto. É muito importante para a gente mostrar a nossa força, que com a educação pública não se mexe, que tem que ter o financiamento das instituições públicas de ensino tem que ser do orçamento público. É uma perversidade jogar as instituições nas mãos do mercado e vire-se para se sustentar. Isso é um absurdo. Então a gente precisa acumular força, ir para a rua no dia 13, para acumular forças para a gente fazer uma grande greve geral no Brasil. É assim que a gente vai barrar essas políticas neoliberais, que não são do governo Bolsonaro, que é um governo que não tem nem projeto de país assim, né? É o projeto do capital.
que se expressa dentro desse governo, muito claramente. E encontra um campo fértil, né? Porque tem uma parte fundamentalista, tem uma parte ligada às Forças Armadas, né? Ao aparelho repressor do Estado. Então a gente precisa barrar isso. A gente vai barrar isso com a nossa capacidade de mobilização. É fato que para a gente fazer isso, a gente não precisa abrir mão das nossas diferenças políticas, mas a gente tem que ter a capacidade de identificar os pontos que são em comum na nossa luta para fazermos unidade de ação. Unidade de ação na rua, pressionando o governo, mostrando a força que nós não pode ficar recuado com medo do governo. Eles é que têm que ter medo da força da classe trabalhadora brasileira. Fica aí o alerta e vamos ao debate. Muito obrigado.